Boa noite, Deus abençoe. Mais uma vez, a Primeira Igreja Batista em Teresópolis se reúne para juntos adorarmos a Deus, exaltarmos o seu nome, dirigir a Ele as nossas preces, as nossas orações, nossas súplicas, nossos motivos de gratidão e, sobretudo, para ouvirmos a sua palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero pedir a tua bênção, a direção do teu Santo Espírito para tudo o que será feito neste tempo, nessa hora. Abençoa todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que estão sendo atingidos por essa mensagem, por essa palavra, por esta transmissão. Eu rogo a tua bênção, as ricas bênçãos dos céus sobre a vida de cada lar, de cada família. Essa é a nossa oração neste momento, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, é bom estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor. Eu queria dar apenas algumas informações, dizer que a nossa ação social está trabalhando, estamos recebendo doações, recebendo ofertas e repassando isso para famílias necessitadas, e também um motivo de nos alegrarmos porque o nosso alvo de missões mundiais estabelecido pela igreja tem progredido, estamos crescendo com as ofertas dos irmãos, estamos juntando esse dinheiro, essa oferta para mandar para o campo missionário, a fim de que nossos missionários que estão espalhados por tantos países possam receber esse sustento e serem abençoados e continuarem a fazendo a obra de missões. Graças e louvores a Deus. Queremos, nessa parte inicial do culto, prestar a nossa homenagem às mães. Ser mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida, e no coração um amor que não conhece limites pela vida toda. Ser mãe é chamar para si uma grande e divina responsabilidade. É ter no colo o poder de acalmar, no sorriso o poder de confortar. Ser mãe é ser estabilidade e fortaleza mesmo na incerteza, mesmo no sofrimento. Ser mãe é tudo isso e muito mais, mas acima de tudo, é ter a capacidade de amar incondicionalmente os seus filhos. Ser mãe é algo maravilhoso na vida de uma mulher. Parabéns, queridas mamães, que a graça de nosso Deus esteja hoje e sempre sobre a vida de todas vocês. Deus as abençoe. Posso conhecer alguém que me ama loucamente. Poderia haver alguém que se preocupa e me quer bem, mas não é igual o amor que mamãe tem por mim. Oh mamãe, eu vejo que fizeste por mim. Oh mamãe, tu me amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você em meu coração. O primeiro amor que tive de alguém foi de mamãe. A primeira voz que ouvi em minha vida foi também. Peço ao bom Jesus, proteja e guarde quem me protegeu. Oh mamãe,
amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você. Oh, mamãe, eu vejo que fizeste por mim. Oh, mamãe, tu me amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você. Em meu coração. Pandemia, um assunto de mãe. Imagine um caos. Desde quase a Groenlândia ao Laos, todo mundo amontoado na sua casa ou sua house. É menino com cachorro, irmão pedindo socorro, se revezando para subir no sofá, como se estivessem subindo no morro. Isso tudo por quê? Por causa da tal pandemia, que não é nome de uma tia, mas que chegou bem de surpresa, já tomando toda a mesa, sem se acanhar e nem dar bom dia. Pandemia que agride, que ajunta, mas divide, que nunca vi mais pra frente, abusada e valente, chegando sem ter quem a Covid. Mas ainda bem que um mínimo de preparo já estava pensado, fruto de um plano bem bolado, uma arma por demais potente, alguém que dá força pra gente e que do nada, de repente, mantém tudo organizado. Obrigado, Deus, pois ter uma mãe em casa é um trunfo. Pode até parecer outra bomba química, mas com certeza é um caminho para o triunfo. Não estou aqui de brincadeira, vai lavar a mão. Mega mãe, a moda brasileira não é mole não. Várias formas posso tomar, professora pra te ensinar. General sem formação e vai lavar a mão. Se seu pai também está em casa, vai lavar a mão. Se estou sozinha na parada, não dá nada não. Jogo bola e faço jantar, me levanto para limpar. Posso ser sua atração, mas vai lavar a mão. Situação, minha mãe, com amor e com atenção, minha mãe, cumprindo sua missão, minha mãe, guardada no coração. Se tem vírus na porta de casa, vai lavar a mão. Se tem criança já batendo asa, ela é um avião. Com instinto de proteção,
traça o plano e a direção. Nada de indecisão e vai lavar a mão. Minha mãe, pra qualquer situação. Minha mãe, com amor e com atenção. Minha mãe, cumprindo sua missão. Minha mãe, forjada no coração. Heroína por vocação, por amor e dedicação, pronta para te dar atenção, mas vai lavar a mão. Diz assim a palavra de Deus: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até o fim. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Queremos colocar diante do Senhor nossos queridos irmãos e irmãs que estão fazendo aniversário, mais um ano de vida, mais um ano de matrimônio. Que Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Vamos também agradecer a Deus por tantos quantos têm motivos de gratidão e colocar a vida de todos nós diante do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer e te louvar pela vida dos nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida ou mais um ano de matrimônio. Ó Deus, quero agradecer ao Senhor e suplicar a graça do nosso Senhor Jesus sobre a vida deles, sobre suas famílias, sobre seus lares, seu casamento. Abençoe, ó Deus, a vida de todos quantos nos assistem. Abençoe a vida daqueles que precisam da Tua graça, do Teu poder, do Teu socorro. Agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua grandiosidade, pela Tua generosidade em cuidar, sustentar e dirigir as nossas vidas. Olhe por nós, tenha misericórdia de nós, tantos quantos precisam do Teu socorro, do Teu alento, da alegria do Senhor, do sustento, da cura, do milagre. Abençoe, ó Deus, o Teu povo, abençoe a todos que nos assistem, abençoe o lar e a casa e cada pessoa que está sendo atingida por essa mensagem. Pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz,
que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até o fim. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. Senhor, Tu és grande e fazes maravilhas. Só Tu és Deus. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as Tuas maravilhas. Boa noite, queridos irmãos. Muito bom estarmos aqui reunidos, mais uma vez à volta da Palavra de Deus, querendo que o Senhor, de uma maneira muito especial, fale ao nosso coração. Eu queria muito que você abrisse sua Bíblia, a deixasse aberta no livro de Isaías, no capítulo 49, e eu vou ler os versículos 8 a 15. E eu vou explicar por que eu vou ler nesse dia especial, Dia das Mães, esse texto. Esse é um dos textos mais ternos que nós temos na Bíblia. Deus usa toda a sua compaixão, toda a sua misericórdia, todo o seu imenso amor para pegar o seu povo machucado, cuidar dele, trazê-lo e dar garantias de que ia abençoá-lo no futuro. Então, vamos ler
Isaías 49, de 8 até o versículo 15, e depois eu gostaria de falar sobre esse amor de Deus por você e por mim. Leio na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim: diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Antes mesmo de entrar no texto bíblico, nesse Dia das Mães, eu quero deixar um abraço bem apertado de gratidão a Deus pelas nossas mamães, as mamães das nossas igrejas, e que apesar de hoje muitas não terem podido estar pertinho dos seus filhos, eu desejo do fundo do coração que esteja sendo um dia muito alegre, muito feliz para todas vocês. E se você, filho, filha, como eu, já não tem a sua mãe aqui, eu quero me solidarizar muito com você e eu quero expressar a minha enorme gratidão a Deus pela mãe que me deu e que me ensinou a amá-lo e deixou um exemplo de vida muito digno de ser imitado. Uma das imagens mais vívidas que eu tenho na minha mente da minha mãe era vê-la todos os dias bem cedo ao redor da sua cama, ajoelhada e orando. Ela aprontava o café da manhã bem cedo e me chamava meus irmãos para irmos para a escola, deixava tudo pronto, ia para o seu quarto, ajoelhava-se perto da sua cama e ia orar. E deixava a porta entreaberta, porque se nós precisássemos de alguma coisa, ela estaria disponível. Mas então nós víamos que ela estava ajoelhada orando e nós sabíamos que ela estava orando por nós. Eu acho que sou ainda hoje abençoado e agraciado por Deus por causa dessas orações que ainda são respostas daqueles clamores que minha mãe fez por mim e pelos meus irmãos durante muitos anos. E eu costumo dizer que a melhor versão que eu já encontrei da Bíblia foi aquela vivida pela minha mãe, pelo meu pai, dentro do meu lar. Como eu agradeço a Deus pelos seus ensinos e o legado que ela deixou para mim e para os meus irmãos. E eu agradeço a Deus pela sua vida, minha querida irmã, fiel ao Senhor, que com certeza está sendo um exemplo de vida para os seus filhos. Talvez por tudo isso, como eu disse, hoje eu queira trazer uma mensagem bem interna para todos nós, algo que nos falasse do amor da mãe, mas também nos falasse do amor de Deus.
Então eu me lembrei dessa passagem de Isaías 49. É um dos momentos em que Deus se dirige ao seu povo com muita ternura. O povo de Israel tinha passado 70 anos na Babilônia escravizado por causa dos seus pecados. E Deus disse, olha, o castigo de vocês vai ser de 70 anos. E agora já tinha passado os 70 anos e é hora do povo voltar. Só que voltar agora era um desafio muito grande. Além da distância ser imensa, num tempo em que não havia carro, não havia avião, não havia transportes, o povo tinha que fazer o percurso a pé, tinha que pegar e enfrentar muitos povos perigosíssimos. Então a viagem era uma viagem muito perigosa. Mas Deus, então, quer usar uma linguagem muito terna para dar garantias ao povo de que se ele voltasse, ele voltaria seguro nos braços de Deus que o amava. Só que quando você está há 70 anos num lugar, você já se habituou àquele lugar. Você já está acostumado com o estilo de vida. 70 anos não são 70 meses, surgem novas gerações, você já tem uma casa, tem um estilo de vida completamente adaptado àquele país. E Deus então tem que usar uma linguagem muito terna, dando garantias de que vai cuidar realmente daquele povo. Podem voltar, eu garanto que voltarei com vocês, eu garanto que será debaixo da minha proteção, eu garanto que na volta eu vou abençoar a vida de vocês. Mas o povo estava temeroso, vacilante, olhando para as provações que teriam de enfrentar na longa viagem. E Deus diz que vai conduzi-los e guiá-los, mas também dá uma razão muito especial no versículo 10. Olha para a sua Bíblia aí. E no versículo 10, Deus diz assim: porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Para fazer isso, Deus usa 5 figuras de linguagem para garantir que vai conduzir aquele povo com amor. Usa 5 figuras de linguagens, mas por uma questão de tempo, eu vou falar em apenas 3. Fico devendo as outras 2. Em primeiro lugar, Deus promete que guiará o seu povo como um pastor cuida das suas ovelhas e do seu rebanho. Versículos 9 e 10. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede. A calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. O povo hebreu era um povo pastoril. Os patriarcas da nação eram pastores. Abraão foi pastor de ovelhas, Isaac foi pastor de ovelhas, Jacó foi pastor de ovelhas. O rei mais amado e mais destacado foi pastor de ovelhas. Davi foi pastor de ovelhas. Muitos dos seus profetas foram tirados do meio das ovelhas. E então, essa figura de pastor tocava profundamente o coração do povo, porque pintava um cenário de cuidado, trazia conforto para o coração do povo. Tanto assim que os reis e os políticos, ainda que políticos religiosos, eles costumavam e eles gostavam de ser tratados como pastores da nação. Eram os pastores do seu povo. Mas a figura que eles mais admiravam em dizer que era seu pastor era o próprio Deus. Deus era visto como pastor daquele povo. Além do Salmo 23, escrito por Davi, em que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outros salmos fazem essa referência. Por exemplo, no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. No versículo 3 ele diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto.
No Salmo 95, versículo 7, ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas que ele conduz. Agora preste atenção nas palavras ternas que Deus usa para atrair o seu povo. Deus diz agora para esse povo que está na Babilônia: nunca terão fome nem sede, não os afligirá nem a calma nem o sol, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá mansamente até os mananciais de águas. A vida do pastor era monótona, mas muito dura. Ele tinha que procurar bons pastos para o seu rebanho, conduzi-los muitas vezes por vales, outras vezes por gargantas rochosas, e muitas vezes tinha que lutar contra feras que queriam dizimar o rebanho. Davi mesmo conta que, como pastor, teve que lutar uma vez contra um urso e contra um leão para defender o seu rebanho. Mas se você quiser ter uma pálida ideia do cuidado de um pastor de ovelhas, de um pastor pelo seu rebanho, há um episódio da Bíblia extraordinário para isso. Esse episódio está narrado em Gênesis 33. Vou resumi-lo. Jacó não foi flor que se cheirasse. Era um homem muito malandro. E ele enganou seu pai. Já tinha enganado uma vez o irmão gêmeo, depois enganou seu pai e tornou a enganar o seu irmão, roubando a bênção. Por causa disso, seu irmão gêmeo, Esaú, jurou que ia matá-lo. Meus pais estão para morrer, eles estão velhinhos e quando eles morrerem eu vou matar. E Jacó ouve isso. E quando ouve isso, percebe o ódio que o irmão tem dele e foge para não ser morto. E durante 20 anos ele viveu como um fugitivo com a sua consciência pesada. Ele foi muito abençoado para onde ele foi porque Deus o guardou. Mas a sua situação ficou muito ruim na casa do sogro. E ele teve que sair de lá com a sua família. Agora estava riquíssimo e agora tinha muitos bens, muitos filhos. 20 anos depois ele está de regresso à sua terra natal e ele está caminhando de volta para a sua terra natal quando surge a notícia de que seu irmão gêmeo, Esaú, aquele que havia jurado que ia matá-lo, ele está vindo ao encontro dele com 400 valentes, com 400 capangas. E Esaú vem com aquele ódio, a vida de Jacó está para um fio. E ele, nesse dia, ele ficou tão agoniado que foi o dia em que Deus conquistou o seu coração. E sabe o que aconteceu? Ele se converteu ao Senhor e veio para um encontro com seu irmão, mandou muitos presentes na frente, mandou sua família na frente. E quando o irmão chega com aqueles capangas, em vez de trazer alguma coisa para matá-lo, o irmão lhe traz um abraço, eles se abraçam, eles se beijam e eles choram. E agora Jacó está profundamente agradecido pelo perdão, pela reconciliação com o irmão, pela sua consciência finalmente aliviada. E agora o irmão, também contente, diz o seguinte: mano, vamos partir juntos, vamos caminhar juntos, vamos seguir a vida juntos. E aí, quando Jacó ouve essa proposta, e ele está muito agradecido pelo perdão e pela reconciliação, mas ele tem um coração de pastor e ele diz assim, Gênesis 33, versículos 13 e 14, meu Senhor sabe que esses meninos são tenros, tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu Senhor adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado que vai à frente e no passo dos meninos, até chegar ao meu Senhor em Seir. Jacó
conhecia a estrutura das suas ovelhas. E ele usa umas palavras muito ternas. Olha, se eu for caminhar como caminham os seus capangas, não vai ficar uma ovelha, não vai ficar um gado do meu rebanho. Eu vou no passo devagar que pede a estrutura das minhas ovelhas. Veja se as palavras de Deus para esse povo não são iguais. Porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá mansamente aos mananciais da água. Deus se compadece das nossas fraquezas. Deus garante que não nos oprimirá. Ele irá diante de nós e nos guiará. Como é bom saber que temos um Deus que nos guia no passo que pede a nossa debilidade, a nossa fragilidade, a nossa estrutura. O trabalho mais duro que Ele permitir, as provações maiores que tivermos que enfrentar, por mais duras que sejam, serão debaixo da sua supervisão. Por mais duro que seja a caminhada da vida, podemos recordar que ela está sendo conduzida por aquele que tem compaixão de nós. A primeira figura é extraordinária, de um pastor cuidando do seu rebanho. Mas Deus quer dar garantia de que vai cuidar do seu povo e usa uma segunda figura de linguagem. E olha a figura que ele usa, versículo 11. E eu leio aqui para a gente pensar. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. Há uma versão que diz assim, transformarei todos os meus montes em caminhos reais. Caminho real é aquela pessoal que vem à frente antes do rei e vai tapando os buracos e vai arrumando tudo para que o rei ache que está tudo direitinho e que a vida é maravilhosa. Bom, preste atenção, é isso que Deus promete. E Deus promete que vai fazer de todos os seus montes um caminho, uma estrada real. Eu farei de todos os meus montes um caminho real, diz uma versão. A segunda promessa é que Deus fará que os obstáculos sirvam aos seus propósitos. Quem estuda a geografia da Palestina não pode deixar de ficar impressionado com o número de montanhas que existem ali. Antes de chegar aos caminhos que levam à Arábia e ao Egito, há aproximadamente 90 quilômetros de terras montanhosas, com serras e mais serras, e o pior, escarpas, cumes dísformes e muitas vezes de difícil acesso. Se você está lembrado, há alguns anos atrás, lá na época dos anos 80, a União Soviética, que era uma potência mundial, invadiu o Afeganistão. E apesar de ser a União Soviética uma potência bélica mundial na época, ela não conseguiu vencer a guerra contra o Afeganistão, porque a força rebelde do Afeganistão era constituída de soldados que conheciam profundamente as montanhas e eles andavam por aquelas montanhas. E isso se tornou muito difícil a conquista soviética. Anos depois, foram os Estados Unidos. Eles também vieram para guerrear contra os afegãos e não conseguiram vencer os afegãos até hoje, que continuam guerreando e fugindo pelas encostas das montanhas do seu país. Deus diz assim: vocês estão preocupados com as montanhas? Eu vou fazer com que as montanhas, as minhas montanhas, se transformem em caminhos reais. Montanhas são todas as coisas que dificultam as nossas conquistas. Montanhas são coisas que dificultam as nossas marchas. Montanhas são obstáculos ao nosso avanço. E todos nós enfrentamos montanhas na vida. Há pessoas e coisas que ameaçam o nosso progresso.
gente que não gosta de nós, gente que cria caso conosco, gente de caráter duvidoso e difícil. Enfrentamos situações desagradáveis, temos fraquezas pessoais, temos circunstâncias as mais adversas que são verdadeiras montanhas na nossa vida. Há na nossa vida muitas montanhas assim, que achamos que se fossem cortadas, viveríamos enfim felizes. Na vida do crente, se elas fossem removidas, muitos de nós pensamos que aí sim poderíamos viver uma vida mais santa, uma vida mais pura, uma vida mais consagrada, uma vida mais dedicada ao Senhor. E eu vejo com frequência crentes pedindo a Deus que removam essas verdadeiras montanhas nas suas vidas. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, que há coisas que nos molestam, há coisas que realmente travam o nosso avanço, mas elas estão subordinadas a fins mais sublimes. Há coisas desagradáveis em nossas vidas que vêm para o nosso bem. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O povo teria de enfrentar montanhas reais e caminhos difíceis. Deus não prometeu que iria retirá-las, mas Deus disse: farei de todos os meus montes caminhos reais. A Bíblia diz que ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. E agora ele promete que vai ajudar aquele povo, seu povo, na travessia por aquelas montanhas e na viagem que eles teriam que fazer de volta à sua terra natal. Deus é o Deus que nos promete caminhar conosco, estar ao nosso lado. Ele nos ajuda a vencermos as montanhas que temos pela frente, as dificuldades, os desafios. Elas não serão removidas, mas elas serão transformadas em bênçãos para nós. Então, grave isso. Você tem passado por provações, tem passado por dificuldades, verdadeiras montanhas. Deus pode transformar nossas montanhas em caminhos reais. Então, Deus já deu duas imagens. A imagem do pastor que cuida da sua ovelha, e agora Deus promete que vai cuidar do povo e vai fazer daquelas montanhas estradas reais. Mas a terceira imagem, para mim, é a mais especial de hoje, porque a terceira imagem é a imagem do amor da mãe. Versículo 15, olha para a sua Bíblia aí. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus fez algumas criações que são extraordinárias. Deus criou o instinto maternal, que é uma coisa extraordinária. Mas Deus criou o amor da mãe. De fato, o amor de mãe é um amor totalmente especial. As mulheres mães são muito ternas, carinhosas, meigas, mas eu não sei se você já viu, mães, tudo isso, mas quando está em questão o cuidado do filho, são capazes de se transformar em verdadeiras feras, prontas para protegerem e defenderem os interesses da sua prole e dos seus filhos. Eu já vi assim. Fica um filho adolescente, fica um filho doente. A mãe é aquele ser que absorve a febre do filho e fica ali com o filho porque o filho está doente. Perde o sono, deixa de se alimentar, muitas vezes dá a sua comida para o filho comer, e
é alguém extraordinário. E esse amor materno segue por toda a vida. Você já é velhinho e a sua mãe ainda está tratando você como se você fosse uma criança dependente. Ela logo se apressa em estar do nosso lado quando temos desafios pela frente, mas certamente estará do lado do filho quando ele estiver diante de grande necessidade. Mesmo que alguma pessoa, um filho, seja acusado até mesmo por algum crime no tribunal, ela estará absorvendo aquela dor e aquela circunstância ruim. Ela será capaz de buscar a sua filha em Sodoma. Dr. Campbell Morgan contou certa vez uma história de uma mãe viúva, pobre, bem pobre, mas muito honrada, uma crente fiel, que tinha uma filha jovem, bonita, e que achava a vida naquele lugarejo, nunca ela iria adiante, nunca seria alguém, e resolveu ir para uma cidade grande, a contragosto da mãe, e decidiu sair de casa, tentando a vida nessa cidade grande. A mãe disse para ela não ir. Cidade grande era totalmente diferente daquela cidadezinha, mas ela não ouviu. Você sabe que às vezes adolescentes e jovens já sabem de tudo, mesmo que você diga não faça isso, eles fazem, querem quebrar a cara por eles próprios. E aí aquela filha foi embora e a mãe não tinha notícias dela, mas aquela senhora foi juntando dinheiro, e depois de muito tempo, quando ela tinha um dinheiro que ela achava que era suficiente, ela pegou um ônibus para ir para a cidade grande, mas antes de ir passou pelo fotógrafo, e naqueles anos a gente tirava uma fotografia 3x4. Se quiser saber o que é isso, vai lá no Google e põe assim, foto 3x4, e você vai ver o que é foto 3x4. Aquela senhora foi para o fotógrafo e tirou várias fotos dela, o máximo que ela pôde tirar, e foi para a cidade grande, e lá começou a procurar a sua filha, batia num lugar aqui, no outro acolá, achando que ela não estaria nos ambientes propícios, mas ela foi tentando de tudo um pouco, e nada de ver a filha, mas em cada lugar em que houvesse oportunidade, ela pegava uma foto dela 3x4, uma daquelas que ela tirou, e colocava ou no mural ou no banheiro, e atrás da foto dizia assim: filha, pode voltar, a casa está aberta. E sabe, ela bateu em todos os lugares, não conseguiu achar aquela filha. E voltou para casa muito triste, achando que a situação da filha estava pior do que ela imaginava. E a vida deu a sua volta, ela continuou, mas um dia a filha estava terminando um programa num hotel, e quando desceu, olhou para o mural e viu a foto da mãe. E saiu, pegou aquela foto e leu: filha, você está perdoada, pode voltar para casa. E aquilo tocou profundamente o coração, e voltou e foi recebida como uma rainha por aquela mãe que amava a filha. Meus queridos irmãos, o amor de mãe é extraordinário, mas Deus manda o profeta dizer: pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? Nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP não. Mas eu me lembro que quando eu cheguei a Portugal e logo visitei, fui morar em Hermesinde, na Grande Porto, e fui visitar o lar evangélico português no Alto da Maia, que é um orfanato muito especial que a família Machado construiu lá na cidade do Porto, abriga centenas de crianças muito bem cuidadas, e eles queriam que eu conhecesse o lar, e eu fui lá conhecer o lar, e de repente me mostraram os edifícios, tudo aquilo muito bonito e muito bem cuidado, e de repente
a tia Nieta foi e falou assim, deixa eu mostrar para o pastor a mais nova menina que está aqui conosco. E trouxe uma menininha com 2 anos de idade. E disse assim, olha, essa menina chama-se tal, me disse o nome e começou a falar dela. E daqui a pouco ela foi e perguntou assim, menina, onde está a sua mãe? E aquela criança de 2 anos, com um olhar fugidio, disse assim, mamãe fugiu, mamãe fugiu. Pode uma mulher se esquecer dos seus filhos que mamam nela? Podem. Nós sabemos que nas condições normais não, mas nós conhecemos mães que infelizmente abandonam seus filhos. Mães atraídas por loucos frenesis, mães degradadas por bebidas e drogas, por dependência química, mães excitadas por uma paixão iníqua, mães enfatuadas por prazeres da sociedade. Infelizmente conhecemos sim mães que abandonam seus filhos. Conheço histórias, tenho histórias no meu ministério pastoral de ter que ajudar famílias cujas mães saíram de casa. Sabemos que infelizmente isso acontece. O profeta Jeremias, por outro lado, fala da cidade sitiada, com fome, não entrava nenhuma comida e que as mães satisfaziam a sua fome cometendo canibalismo, comendo a carne dos seus próprios filhos. Pode uma mãe esquecer do filho a quem dá de mamar? Mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Você pode cair no lodaçal do pecado, você pode cair no lodaçal da imoralidade, de modo que as pessoas que mais amam você virem as costas para você. Mas ainda assim Deus não virará as costas para você. Nós podemos estar cobertos das piores feridas causadas pelo pecado, de tal modo que não sejamos nem mais reconhecidos. Mas Deus não se esquece de nós. Nós podemos estar envolvidos na mais confusa situação, num beco sem saída, mas Deus não se esquece de nós e não se esquecerá de você. E eu acho que Deus criou o instinto maternal e o amor de mãe para nos dar uma pálida ideia do seu amor, mais fiel do que o amor de mãe. Max Lucado, ele escreveu um texto extraordinário sobre mãe e sobre o amor de Deus. O texto chama-se O Amor de Deus e o Amor de Mãe dele. E eu vou ler porque eu acho que vale a pena a gente ouvir esse texto. Mães, por que vocês amam seus recém-nascidos? Eu sei. É uma pergunta boba, mas me desculpem, por quê? Durante meses esse bebê lhe trouxe sofrimentos. Ele lhe deixou cheia de espinhas e a fez gingar como pata. Por causa dele você suspirou por sardinhas e torradas e saiu devolvendo tudo pela manhã. Ele lhe chutou a barriga. Ele ocupou um espaço que não era dele, comeu alimentos que não preparou. Você o manteve aquecido, você o manteve seguro, você o manteve alimentado. Mas será que ele agradeceu? Você está brincando? Mal saiu da barriga, já começou a chorar. O quarto é muito frio, o cobertor é muito áspero, a babá é muito ruim. E quem ele quer? A mamãe. Você nunca tira uma folga, quer dizer, quem fez todo o trabalho nos últimos 9 meses. Porque o papai não pode assumir. Mas não, papai não vai assumir. O bebê quer a mamãe. Ele nem lhe disse que estava chegando, ele simplesmente veio. E que chegada! Ele transformou-a numa selvagem. Você gritou, você praguejou, você cerrou os dentes, rasgou os lençóis. E veja só como está agora. Seu corpo está molhado de suor, todos os seus músculos retorcidos e estirados. Você devia estar brava, mamãe, mas está longe disso. Em seu rosto há um amor maior que a eternidade.
Ele não fez nada por você, mas você o ama. Ele trouxe sofrimento para o seu corpo, náuseas para a sua manhã, mesmo assim é o seu tesouro. O rosto dele é enrugado e olhos turvos. Apesar disso, você só consegue falar da boa aparência e do futuro brilhante dele. Ele vai acordá-la todas as noites nas próximas 6 semanas. Acho que Max Lucado foi muito tímido. 3 meses, às vezes 8 meses. Ele vai acordá-la todas as noites nas próximas 6 semanas, mas isso não importa. Vejo isso no seu rosto. Você é louca por ele. Por quê? Porque a mãe ama o recém-nascido, porque o bebê é dela. Mais que isso, é o sangue dela, é a carne dela, os tendões dela e a espinha dela, é a esperança dela, é o legado dela. Não importa que o bebê não dê nada a ela sabe que o bebê recém-nascido é indefeso e fraco, ela sabe que os bebês não pedem para vir ao mundo, e Deus sabe que também não pedimos. Somos ideia dele, de Deus. Somos dele, de Deus. Seu rosto, seus olhos, suas mãos, seu toque. Olhe bem no rosto de cada ser humano sobre a face da terra e você verá que é semelhante a ele. Embora alguns pareçam parentes distantes, não o são. Deus não tem sobrinhos, só filhos. Somos, por incrível que pareça, o corpo de Cristo, e mesmo que não hajamos como Pai, não há maior verdade que esta. Somos dele, inalteravelmente. Ele nos ama infinitamente. Nada pode nos separar do amor de Cristo, segundo Romanos 8, 38 e 39. Se Deus não tivesse dito essas palavras, eu seria louco escrevendo-as. Mas já que ele o disse, eu seria um louco se não as cresce. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas como tenho dificuldade em abraçar essa verdade? Você pensa que cometeu um ato que o coloca fora do seu amor? Uma traição? Uma deslealdade? Uma promessa quebrada? Você acha que ele o amaria mais se você não tivesse feito tal coisa? Você acha que ele o amaria mais se você fizesse mais coisas? Você acha que se você fosse melhor, o amor de Deus seria mais profundo? Errado, errado e errado. O amor de Deus não é humano. O amor de Deus não é normal. O amor de Deus enxerga o seu pecado, mas ainda o ama. Estaria aprovando seus erros? Não. Você precisa se arrepender. Sim, você precisa se arrepender. Mas se você se arrepende para o bem dele ou para o seu próprio bem? Para o seu bem. O ego de Deus não precisa de argumentações. O amor de Deus não precisa de sustentação. Ele, Deus, o ama como um pastor que cuida das ovelhas. Ele quer fazer das montanhas da sua vida em caminhos por onde você veja as suas bênçãos. Ele absorveu todo o seu pecado na cruz quando Jesus morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. O amor de Deus deve ser celebrado. O amor de mãe é extraordinário, graças e louvores a Deus pelo amor maternal. O amor de Deus é muito maior que o amor de mãe. O amor de mãe é maravilhoso, mas o amor de Deus é mais fiel do que o amor materno. Venha para Deus, arrependa-se do seu estilo de vida e diga para Deus: Deus, eu preciso desse amor. Eu preciso de um sumo pastor que caminhe a minha vida. Eu preciso de alguém que me ajude nas montanhas da vida. E eu preciso conhecer esse amor extraordinário que mandou seu Filho bendito morrer na cruz em meu lugar. Se você quer conhecer um maravilhoso amor, além do amor da sua mãe, você tem que conhecer e experimentar o sublime amor de Deus. Que Deus o abençoe.
Graças a Deus, estamos felizes de termos participado juntos com você desse culto ao Senhor. Nosso desejo é que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que a sua palavra produza fruto na sua vida e na sua casa, viu? Esteja atento aí às nossas programações durante a semana, nossas devocionais, escola dominical, as palavras pastorais, nos nossos grupos de relacionamento PIBT 1 e PIBT 2, os nossos momentos devocionais pela manhã. Que Deus te abençoe, faça contato, ligue para alguém, mande uma mensagem, seja igreja nesse tempo. Deus abençoe.